Não, cara, não é uma surpresa, na realidade, para mim. Porque o Roger Guedes, ele é agressivo. Ele é um jogador que vai para cima, jogando na posição que ele se sente melhor, que é aquela aberta na esquerda. Ele vai para cima, ele entra para dentro, ele bate no gol, ele bate muito bem no gol, tanto forte como ele fez contra o Palmeiras, como tapa de chapa, como ele fez ontem. O Roger Guedes é um jogador que precisa saber lidar com o cara. Você lembra? Acho que semana passada acho que nós estávamos falando sobre relações, né? Foi que eu falei assim, ó, gente, o treinador tem que saber de que forma se relacionar com os jogadores. Tem jogadores que você pode gritar, que o cara reage, tem jogadores que você grita e o cara fica tímido, né? Se abaixa, não consegue jogar direito. Tem aqueles que você cobra e o cara rebate, né? E fica com birra, que é o caso do Roger Guedes. Então, o ano passado, quando o Vitor Pereira era treinador do Corinthians, eu critiquei muitas vezes, acho que todas as vezes eu critiquei o Vitor Pereira quando ele colocava o Roger Guedes centroavante. Porque o Roger Guedes, ele é um cara que joga pelo lado esquerdo, que é o potencial dele é aquele, ali ele pode desequilibrar uma partida, ali ele pode fazer gols, ali ele pode criar toda a confusão que ele cria pelo modo dele jogar. De centroavante ele não funciona. E o Vitor Pereira insistia até que a relação ficou ruim, né? Ele escalava o ano passado 2 caras abertos, era muito o Gustavo Mosquito e mais um do lado esquerdo, às vezes o Adson e o Roger Guedes ali centralizado. Quando ele podia pôr o Roger Guedes aberto e outro cara ali no meio. Ele não fazia, porque aí entrou uma incompatibilidade. O Vitor Pereira falou assim, eu sou o treinador, você vai fazer aquilo que eu quero. E o cara não fazia, então nada funcionou direito no ano passado. Com o Lázaro, eu acho que o funcionamento é mais aberto, sabe? Eu acho que o Lázaro tem um conhecimento melhor sobre o clube, sobre o elenco, e eu acho que tem uma conversa mais aberta. Não é à toa que os jogadores estão jogando mais à vontade, né? Ou com mais alegria. Nem sempre bem, como foi contra o São Bernardo e Portuguesa, mas os últimos 2 jogos foram legais. Palmeiras e ontem, né? O Corinthians jogou bem, fez gols. Você vê que com alegria, o Renato Augusto desequilibrando, tendo espaço para jogar. Então, assim, eu acho que o Roger Guedes, a posição dele é aquela. Assim, aí você que vai resolver se você vai escalar ele ou não, né? Porque se você escalar um jogador numa posição que ele não consegue jogar, você não vai ter aquele cara. E aquele cara na posição dele desequilibra. Então, eu acho que o Lázaro tem assim, o Roger Guedes é na esquerda, ele não vai mexer. O Yuri Alberto pode até se machucar, que vai entrar outro cara ali, como já entrou o Romero. Ele não vai puxar o Roger Guedes para dentro. Porque o Roger Guedes está sendo artilheiro do campeonato e está desequilibrando e está jogando muito bem. Então eu acho que as relações são essas. É claro que o Lázaro está começando agora. Eu acho que ele ouve bastante os mais experientes. Eu acho que Renato Augusto, Fábio Santos, Fagner, o Cássio, são jogadores que estão auxiliando muito o Lázaro ali na conversa com os outros jogadores, porque eles sabem como é a personalidade de cada um, né? Então, às vezes, eu acho que os caras conversam, Lázaro, pô, conversa com ele, eu acho que, pô, pede para ele ficar mais ali, ele consegue fazer, ou não puxa ele para o meio, que aí ele não vai jogar e tal. Então tem esse tipo de conversa. Eu acho que as relações têm que ser assim no futebol, tem que ser aberta. Por isso que o Roger Guedes está bem. Não é, claramente, assim, pô, o Vitor Pereira era o vilão da história. Não é isso que eu estou falando. Mas que as relações com o Vitor Pereira eram complicadas, isso é muito claro, já dava para ver o ano passado e está dando para ver nas entrevistas agora, né? Fagner deu uma entrevista no Bola da Vez que ele falou bastante sobre o Vitor Pereira. Roger Guedes já falou... Ninguém perde a chance, né, Casão? Ninguém perde a chance de dar uma exatamente. Às vezes nem tem a pergunta e os caras só fazem questão de mostrar. Então, assim, não é para condenar o Vitor Pereira, do ano passado, até que ele fez um bom trabalho, o Corinthians jogou bem a final da Copa do Brasil, mas é para mostrar que as relações não eram boas entre os jogadores. E aí fica tudo mais complicado. Eu acho que agora o Corinthians não é um time ainda pronto, não está totalmente definido, não é uma equipe que você fala assim, pô, vai bater com o Flamengo, vai bater com o Palmeiras em campeonato de pontos corridos. Mas é uma equipe que, num jogo tipo mata-mata, Copa do Brasil, finais de campeonato, Libertadores, é uma equipe que se encaixar ali num jogo, em 2 jogos, fica difícil de bater, porque tem criatividade, tem velocidade e tem experiência, né? Só uma coisa, eu sou suspeito até falar, porque eu gosto do futebol do Roger Guedes desde o Palmeiras, tá?
Eu gosto do futebol do Roger Guedes. Eu gosto de atacante agressivo, cara. Eu gosto de atacante que não tem medo da pancada, que não tem medo de cara feia, que vai para dentro. Eu gosto desse tipo de atacante. E que não revida quando toma pancada. E o Roger Guedes, é difícil ele tomar um cartão porque ele agrediu o adversário ou porque ele revidou. Ele toma por reclamação. Né? Ele discute, ele toma por reclamação. Mas ele vai para cima e toma pancada e segue o jogo, entendeu? Eu acho que isso é um comportamento interessante para um atacante.